Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Neto, a Marília Ruiz, o Quesada, o Godoy, falando aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que enfrenta o Novo Horizontino nessa quarta-feira, 8 horas da noite, é a partida de ida da primeira partida da final do Campeonato Paulista 2026. Vamos trazer os comentaristas debatendo, o Neto aí chorando ainda esse pênalti aí que não foi marcado na opinião deles, e não vai voltar atrás, já está decidido aí Palmeiras e Novo Horizontino, e segue falando do pênalti em vez de falar da final. Vamos aí repercutir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Fica até o final do vídeo, pessoal. No final do vídeo eu vou trazer quem vai apitar o primeiro jogo da final. Você já sabe quem vai apitar? Então fica até o final do vídeo que eu vou trazer para você o árbitro de quarta-feira. Nós vamos falar também do Palmeiras e São Paulo, nós vamos falar dos pênaltis com o Godoy, a gente vai conversar sobre o Corinthians, que tem, como que chama o cara lá? O Zacarias e o... Linger, é o tal de Linger lá, que tá com a camisa 77, que é o título mais importante da história do Corinthians, nesse cenário incrível, caiu, né? Tava de câmera, caiu. Se o nosso câmera caiu, que é nós que não podemos cair? Não é verdade ou não? Então, ó, teve pizza hoje, todo mundo já tá bem alimentado, do Didio lá na Giovanni. Então tem tudo aqui no apito final. Santos do Neymar, a gente tem muita coisa legal. Você aí de Brasília, você da Bahia, você que tá aí em Roraima, você que tá nesse Brasilzão todo, vem com a gente no apito final para que a gente vá discutir com a maior sabedoria e muitas vezes não entendendo muito de futebol. Porque se a gente entendesse de futebol, nós não tava aqui 10h30 da noite, né, Godoy? Nós tava dormindo. Na verdade, eu sei que tá aí, não durma, garotinho. É isso, Cascão. Nós vamos pro break agora? Ou não tem mais break, Cascão? Não tem mais? Então é o seguinte, pra você, Godoy, o pênalti que foi dado, que foi dado para a equipe do Palmeiras, né? Desculpa. O pênalti que foi dado pro São Paulo com o Palmeiras, do Marlon Freitas, do Boadilho, pra você foi pênalti ou não? Pro Brasil inteiro, Godoy. Começando com você, Godoy. Boa noite, craque Neto. Boa noite, Quesada, Marília. Boa noite pra você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Como deveria ter ficado muito bem com os olhos abertos no lance, a Daiane, ela errou, equivocou-se. Interpretação. A minha interpretação completamente diferente da interpretação dela. Não deveria ter sido marcado o pênalti do Marlon. E outra coisa, Godoy, é só o teaserzinho, depois você fala mais, já falou demais também. É o seguinte... Desculpa. Tá desculpado. Ô, ela errou no gol, na súmula. O Marlon Freitas parece que é um negão de 1,90 m, né? Ela falou... Quem que fez o gol? Não foi o Maurício? Foi. E por que ela errou na súmula? E o que você enxergou nesse jogo, no pênalti que não foi dado para a equipe do São Paulo? Marília Ruiz, a maior repórter desse Brasil, e tá de branco, linda, maravilhosa. Boa noite, Neto. Boa noite para todo mundo. Eu acho que ela errou. Acho que a interpretação dela foi equivocada. O futebol que você jogava era bem simples. Era mão na bola, bola na mão. Naquele tempo, esse seria bola na mão e não seria pênalti. Mas faz muito tempo que a recomendação é que se o braço está aberto, isso é um movimento não natural e ele intercepta a bola. Então não é à toa que todo mundo joga com a mãozinha para trás. Parece aquela dança da... Lembra aquela festa junina? Eu nunca dancei com a mão pra trás, não. Não, na festa junina, que você põe a... Não, tá. Tá certo. O Quesada, o Corinthians perdeu para a equipe do Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino tem 22 pontos. O Novo Horizontino é o melhor time do Campeonato Paulista. Tanto é que joga a segunda partida lá em Novo Horizonte, porque a primeira é quarta-feira aqui na Arena Barueri, em relação a 8 horas da noite. Já no domingo é 8h30. E parece que já saiu a arbitragem. É o Candansan que faz o primeiro jogo, certo? Se eu não estiver errado. Certo. E o Klaus faz o segundo, não é? É isso ou não? O segundo não saiu. Mas vai ser o Klaus. Candansan primeiro. O Candansan primeiro. Qual é a ideia do Novo Horizontino e do Palmeiras nessa final de Paulista, que é a 7ª final consecutiva do Abel Ferreira? É 6ª do Abel Ferreira, 7ª do Palmeiras. Vai lá, Quesada. Bom, merecidamente, Palmeiras e Novo Horizontino estão fazendo essa grande final aí do Campeonato Paulista. São Paulo e Corinthians fizeram uma partida frouxa. O Corinthians, no sábado, você estava lá, inclusive, né, acompanhando em loco o jogo.
E o São Paulo ontem contra o Palmeiras, não sei se foi o gramado sintético, ontem 22 jogadores em campo, só um não estava conseguindo jogar direito, né? Que era o Lucas Moura, que é o único jogador que não consegue jogar no gramado sintético. Mas merecidamente Palmeiras e Novo Horizontino, os dois melhores do campeonato, vão fazer a grande decisão e isso é muito positivo. Vamos lá, em relação aos gols, a gente tem os gols aí, né, Cascão? A gente tem tudo aqui, que por sinal, esse pessoal que trabalha aqui, que por sinal dá os parabéns aí para todo mundo que fez um estúdio tão incrível como esse aqui, né? Um estúdio maravilhoso para todos nós, todo mundo trabalhando. Dá uma grua aí, dá um giro aí, pra gente mostrar todo o pessoal trabalhando aqui, ó. Os nossos câmeras, palmeirense aqui, ó. Foi pênalti ou não? Pênalti, né? Aí, ó, todo mundo aqui, ó, firme e forte. Aqui que acontece tudo, né? Então a gente tem uma estrutura aí incrível, maravilhosa de todo mundo. Então é o seguinte, vamos pro jogo. Depois a gente vai falar muito do Grêmio, do Internacional, que foi 3-0, América 1 e também Atlético 1, foi pros pênaltis, o Everson foi maravilhoso. O Tite, que ganhou de 1-0, disputa com o Cruzeiro, Grêmio Internacional, né? Corinthians perdeu, daqui a pouco a gente fala do Corinthians, a chegada do cara aí, né? Qual a ideia, por exemplo, de um lance como esse? O que ele interferiu no seu ponto de vista, Quesada, para que o São Paulo não disputasse a final, né, do Campeonato Paulista? Também não sei se ia fazer o gol ou não, isso é uma outra coisa. Eu também não sei se o Palmeiras ganharia do São Paulo naquele lance que o cara escorregou e fez o pênalti e que virou 3-2. Ninguém pode afirmar isso. Eu só sei que quando a equipe do Palmeiras vence e aí o Abel, ele muda completamente e ele é um coachzinho assim, daqueles, né? Então aí ele começa a falar da história do Palmeiras, papapá, e ele muda muito o assunto. Mas, no meu ponto de vista, o São Paulo foi muito prejudicado, mas não tira os méritos do Palmeiras. O que você pensa disso, Quesada? E agora vamos trazer aí o Quesada, pessoal. O Quesada também falou aí sobre a questão do pênalti. O Neto perguntou para ele e ele vai falar. Vamos trazer aqui no nosso canal. Mas lembrando que no final do vídeo eu vou trazer quem será o árbitro da final, primeira partida da final entre Palmeiras e Novo Horizontino. Futebol jogado, o Palmeiras mereceu. Agora, não vamos esquecer, quando esse lance aconteceu, estava 1-0 ainda. Ou seja, esse que foi o pênalti que ela deveria ter marcado e ela não marcou, ela marcou o errado. Ali, o Palmeiras vencia por 1-0, era a chance do São Paulo tentar empatar o jogo. Com 1-1, é melhor você estar com 1-1 no placar do que estar perdendo por 2-0 e diminuir para 2-1. Então, esse lance pode ter sido capital no sentido de ter contribuído para a eliminação do São Paulo. Então, um pênalti claríssimo. Essa imagem quem tá em cima para segurar para mim o lance ali que eu posso pedir? Quem que é, Cascão? Que eu preciso saber. Ô, Beijinho, que por sinal, por que ele chama Beijinho? A ex-mulher dele deu um beijo no pescoço, ele fez a tatuagem. Aí separou, o que aconteceu? Ele teve que desfazer a tatuagem, porque não dá pra... Você não pode cortar o pescoço, senão você morre, né? Aí o Beijinho, eu apelidei ele de Beijinho. E aí ele fez uma rosa. Naquele beiço, uma rosa, né, não, Beijinho? Então, para eu não contar mais coisa do ser Beijinho nacionalmente falando, viu, Beijinho? Eu quero que você pare na hora. Isso, a hora que o Lucas chutar, você para. Parou! Voltou, volta, parou aí. Vamos lá. A regra diz o quê? Godoy e Marília, que entende muito de arbitragem. Primeiro você, Godoy. A regra diz que quando é um movimento natural, não deve ser punido se a bola bater no braço. Aí não tem nada de natural. Ele não se precaveu, ele não evitou que o braço atrapalhasse. Pelo contrário, a ação dele é de tirar proveito com o corpo e com os braços, interceptar a trajetória da bola. Ele não disputa a bola, ele coloca o corpo dele na frente da trajetória da bola. Como a bola passa pelo corpo, o braço está lá estendido, ocupando um espaço que não é e nem deveria ter sido considerado como normal. O Beijinho, solta pra mim devagarzinho. Vai, solta, ó. Para aí, volta um pouquinho. Parou aí. Tem muita gente da imprensa, muita gente... Olha, mas a bola bateu no peito antes. Vamos tirar isso já, porque ela não bateu no peito dele, certo? Então... acaba isso aí. Então essa imagem aí, ó, que o Beijinho tá mostrando pra nós, ele tá com o braço esquerdo escancarado, e aí a árbitra, Marília, a arbitragem, não é ela não é a mulher, é assim que Daiane. É a Daiane. Não tem essa. A arbitragem
A arbitragem, e ela, como a árbitra da partida, ela falou: olha, eu vi que não foi. E ela falou várias vezes. E na sequência ela fala assim, ó: eu vi que não foi e o VAR também viu que não foi. Não sei se vocês viram com o Gustavo Machado, e não sei se foi o Veloso lá, não o Veloso cabelo de boneca que faz os 12 da bola. O Veloso lá de Recife, que também ele lê os lábios, né? Ele consegue. Qual a sua visão disso e a sua opinião, Marília Ruiz? A minha visão é quase tão boa quanto a da Daiane. Essa imagem do São Paulo, acho que a imagem do São Paulo procura o Lucas, né? Porque na semifinal da Copa do Brasil, quando o Lucas fez gol com a mão, ela também pegou direitinho. Dessa vez ela também pegou direitinho. Coisa que o VAR não pegou, né? Coisa que o VAR... Não, o VAR pegou. Não, do Corinthians não. Do Corinthians não. Do Corinthians... E se não tivesse o São Paulo pego essa imagem, ninguém saberia que ele usou a mão para ir para a final da Copa do Brasil. Mas, de qualquer forma, a nossa câmera, a câmera da transmissão, mostra que não tem ninguém à frente dela. E ela fala o seguinte, primeiro, para o Caleri: eu não preciso do VAR, eu vi em campo. Aí, não sei se você teve a oportunidade, Neto, de ouvir hoje o VAR. O VAR, ele só confirma para mim que é uma jossa, né? A operação é uma jossa, e o Thiago Peixoto, que estava no VAR, é muito pior do que a análise dela. Porque tá usando dela. muito um VAR fake aí de IA, né? Não. Eu sei, Marília. Tem muito usando. Por exemplo, a Rádio Bandeirantes usou hoje e o pessoal não sabia, né? E foi um erro gravíssimo. Porque você não pode usar uma coisa fake, que, por sinal, muita gente usa. O VAR, inclusive, fala da possibilidade do Lucas ter mirado a mão ter procurado a mão do Gustavo Gomes. Olha, só se, apesar dele não ter jogado nada no sintético, ele tenha pensado muito rápido. A mira dele tá boa, né? Não, ele pensou, mirou e conseguiu, porque ele não jogou nada, mas isso ele pensou. Quer dizer, o VAR agora, ele tem, sei lá, ele lê mentes. Então, eu acho que ele amplia o corpo dele, ele intercepta a bola, ela viu e o VAR não interferiu, porque, segundo... até o presidente da Federação Paulista disse hoje, é um lance interpretativo e essa foi a interpretação dela. Eu aceitaria essa desculpa se ela pudesse ter sido usada todas as outras vezes. 95% dos pênaltis, das ações dessa forma no Brasil e na América do Sul tem sido marcado pênalti. E tem uma outra coisa. Além desses erros gravíssimos que a arbitragem, a árbitra, ela deu um cartão amarelo para o Sabino. E era pro Danielzinho. Era pro Danielzinho. Depois disso, ela errou tudo, né? Não, então, tudo bem, Marília, mas não é porque a árbitra é mulher ou homem, não interessa isso. Aí ela vai no gol do Maurício, ela colocou que foi o Marlon Freitas. Sim. Quer dizer, então, me desculpa, aí é uma falta de preparo para uma árbitra, ou árbitro, não me interessa, uma falta de preparo para arbitragem. Pra arbitragem, bom, mas peraí, quem fez o gol foi o Maurício, ele é branco. O Marlon é preto, negro. Aí você pega, ele tem 2 metros, o Maurício tem 1,5 metro. Mas que coisa é essa? O Sabino é um monstro. Pô, Danielzinho é pequenininho. E isso depois do jogo, pra fazer a súmula. Quer dizer, então tudo tá... Aí vem você, Reinaldo Basso, que era de arbitragem. Você era de arbitragem. No começo da sua carreira na Federação Paulista de Futebol, você de Taubaté, e você é um cara que revolucionou a Federação Paulista com muito dinheiro, com muita placa, com muito patrocinador. Você veio falar pra mim e pro Brasil inteiro que a arbitragem foi boa. Se a arbitragem é boa, você tem que repensar o que é árbitro de futebol, que a gente tem um aqui. Agora, você errar, tudo bem. E agora é a vez do Godoy dar sua opinião aí quanto ao lance que o Neto está repercutindo aí o tempo todo no programa. Em vez de falar do jogo, em vez de falar da final, em vez de dar os parabéns para o Novo Horizontino, eles ficam falando do pênalti, né? Mas não tem que fazer, tem que seguir aqui, não tem para onde ir. Mas, lembrando, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu trago aí o árbitro da final entre Palmeiras e Novo Horizontino. Acho que errar faz parte da vida. Mas não querer usar a tecnologia, aí é o segundo erro para mim, Godoy. Então, essa ferramenta está disponível, que é justamente para isso. Para você ter a possibilidade de consertar, de entender melhor, de interpretar melhor com aquilo que a ferramenta VAR proporciona a você. Esquece o árbitro que está no VAR. Você, árbitro de campo, tem dúvida se a tua decisão está proporcionando reclamações, contestações?
calma, eu tenho a possibilidade de confirmar ou modificar a minha decisão inicial. Vai ao VAR. Só você viu naquele ângulo e você utiliza o VAR para confirmar ou para modificar. Com certeza, se ela tivesse ido ao VAR, ela poderia, quase que com certeza, ela teria mudado a interpretação, a decisão dela. E vou falar do meu ponto de vista. Se ela vai no VAR e ela continua com a mesma firmeza, eu ia discordar, mas eu ia compreender. A personalidade, a firmeza, para mim não foi. Mas nem isso ela foi. Você achou que isso foi um erro ou não, Marília Ruiz? Ela não pode, pelo protocolo, Neto, o Godoy está aqui, pode me ajudar, decidir ir ao VAR sozinha se ela não for chamada. É que a gente não sabe tudo que acontece lá também, né, Marília? Porque se o protocolo fosse pelas 4 funções... agora aumentou esse final de semana, então, né? Vai mas aumentar. se for só pelas 4, às vezes a gente percebe no campo, você como comentarista, que há interferência, mas você não pode afirmar. A questão é que claramente seria um lance que seria ouvido, né, no dia seguinte pelos 2 times, pela imprensa. A Federação Paulista teria que postar o áudio do VAR, da publicidade, porque segundo o protocolo, o VAR pode chamar para que seja revisto. Ela não pode pedir para o VAR, posso ir aí ver de novo? O VAR, nesse caso, ajudou ela a errar. Ela erra em campo, ela mantém a decisão, ela diz que ela viu, que ela sabe o que ela está fazendo, ela descreve pro pessoal do VAR o que ela viu e o pessoal do VAR concorda com o que ela viu. Então, é uma cadeia de pessoas que erraram. Você citou o Reinaldo Carneiro Bastos, Neto. Hoje, a Polícia Civil de São Paulo abriu investigação contra ele, que tem eleição no final do mês para a Federação Paulista, para investigação de enriquecimento desproporcional sem lastro. No tempo em que ele é presidente da Federação Paulista, da 23ª Delegacia aqui de São Paulo, lá de Perdizes, abriu o procedimento hoje a pedido do Ministério Público. Vamos lá. Quesada, dela não indo no VAR, e o Godoy sempre nos ensinou, você tem uma ferramenta. Né? Eu, por exemplo, aqui eu estou fazendo o programa, eu tenho 4, 5 câmeras. Se eu for olhar para essa câmera aqui, está aqui a câmera, beleza? Eu olho para outra. Tá ali, se eu vou pra grua, eu tenho várias possibilidades de fazer o programa. Se der pau numa, eu vou na outra, eu vou nessa aqui, eu fico lá atrás. Pô, você tem a possibilidade, de você ter as câmeras para que você possa ajudar. Você minimiza o seu erro. Sim. Né? E você não tem humildade suficiente para fazer isso. Você erra para falar com o Marlon Freitas, fez o gol, e o Maurício que fez. Você erra o Sabino que tomou o cartão amarelo, e aí você pensa que é o Danielzinho, que é completa, é uma coisa assim absurda. Absurda. Lembra aquele rapaz que errou o cartão amarelo no jogo do Corinthians? Uhum. Os caras... Tava o Michael no lance, ele deu cartão para... Os caras acabaram com ele. Os caras acabaram com ele. Gabriel e Michael. Não foi? Então, eu não quero que tenha... Mas espera um pouquinho. Então, aí eu já boto... Olha como a federação está fazendo o jogo. Então, eu coloco agora o Candançan, que é FIFA, certo? Sim. E aí eu não boto o cara no domingo. Já. Porque dependendo do resultado do jogo, das circunstâncias do jogo, esse é um jogo que envolve 2 equipes sem tanta rivalidade. Certo. O clima está bem menor de pressão e de reclamação, e pode apitar um árbitro que não seja o Klaus, pode apitar que pode ser Daiane. Pode apitar pode ser ela. Não, eu acredito que eles precisam preservar a carreira dela, deixar ela esfriar esse momento de muita contestação. Dá uma olhada na súmula lá, ó. Quem passou a súmula para mim hoje foi o Everton Ramos, da Rádio Bandeirantes. Porque eu não sabia disso dos donos da bola. A gente não tinha essa informação, não sei se porque não saiu ou porque a gente também não pensa muito nisso. E tá tudo certo. Palmeiras, 17, Marlon Rodrigues Freitas. Mas o que é isso? Palmeiras, José Manuel Alberto Lopes. São Paulo, Caleri. Mas o que é isso aí? Quem que fez o gol do São Paulo? Do Palmeiras? O primeiro do Palmeiras foi o Maurício. E quem que ela colocou? Marlon. Mas que pode isso? Inacreditável. É inacreditável isso. Então, se você não tem preparo... Pode falar, Godoy. Isso daí reflete a tensão que ela estava... Tá, tudo bem. Mas não é porque... Não é porque... Segundo, então, mas por sem ter a participação das pessoas que assessoram
Então, mas se eu não estou preparado como árbitro para escrever uma súmula e que eu vou... Por exemplo, eu já perdi pênalti, já perdi final, já perdi um monte de coisa, né? Agora, se eu não estou preparado para isso, como é que eu coloco uma arbitragem que não tem capacidade para saber quem fez o gol? Desculpa. E aí é um despreparo psicológico. Ah, ela pode melhorar? Pode. Ela pode ser... Pode. Ela pode tudo. Mas nesse momento... Ainda não é. Ainda não é. Quesada. Ô, craque, eu tava pensando aqui, o lance do Bobadilla, né, que ela marcou o pênalti, era o Marlon que tava no lance do Bobadilla? Era. Ela pode ter confundido, ela guardou na cabeça o pênalti que o Marlon fez no Bobadilla e por algum motivo ela colocou o Marlon ali. Agora, eu acho um absurdo. O que é? Você tá psicografando Não, agora? não é isso. O que você tá fazendo? Você é o quê? Você tá o quê? Você tá psicografando? Então conversa com o meu irmão lá no céu. Vê o que ele... O nível... Qual que é a câmera do Quesada aqui? Fala pra mim. Ô, Quesada, essa aqui, ó. Câmera number one. Essa é sua. Obrigado. Aquela da Marília. E a outra. Olha pra essa câmera. Psicografa aí, então, vai. Não, eu acho que o psicológico abalou muito a Daiane. Então, na hora de preencher, ela preencheu Tipo com os cartões corporativos do ano. Então, peraí. Agora, o que mais me estranha é isso que o Godoy falou. Quantas pessoas estão envolvidas na arbitragem? Então, vamos lá. Será que não tem uma pessoa para ler a súmula? Vamos lá, tem um árbitro aqui. Tem um árbitro aqui. O que você fazia? O quarto árbitro, ela anotou e o quarto árbitro anotou tudo. Então, depois que vai fazer a súmula, normalmente até quem fazia a súmula era o árbitro reserva. Mas quem faz é o árbitro, vai confirmar, conferir com as anotações do quarto árbitro. É normal isso, ter a conferência. A súmula não é feita por uma pessoa assume, mas os dados passados ali, transportados para a súmula, é conferido. Então, quem anotou, tudo bem. Tempo de anotação. E pode errar, não tem problema. O que não pode, isso não pode o que não pode ter a firmeza é de não dar o pênalti. Então eu tenho a firmeza de não dar o pênalti, mas eu sou incompetente na hora da súmula. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que faz a final do Campeonato Paulista nessa quarta-feira, a partida de ida, e no domingo é a partida de volta lá em Novo Horizontino. E agora, pessoal, vamos trazer aí o árbitro da partida de ida do Paulistão, que será na Arena Barueri. Na matéria aí você vê Palmeiras e Novo Horizontino. Federação Paulista de Futebol define a arbitragem do jogo de ida da final do Paulistão. Então vamos dar uma conferida aí quem será o árbitro. Tá aí, ó. Arbitragem de Palmeiras e Novo Horizontino. Árbitro Matheus Delgado Candansan. É esse aí, ó. É esse aí, ó. Magrinho, tal, Candansan que vai apitar a final. Assistentes: Danilo Ricardo Simon Maniz e Evandro de Melo Lima. Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor. E o VAR, Márcio Henrique de Goiás. É a equipe de arbitragem aí da final entre Palmeiras e Novo Horizontino, partida de ida na Arena Barueri. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.